Olá, mestre da hospitalidade, seja muito bem-vindo. Eu sou a Dani Cavalli e hoje nós vamos falar sobre como você, garçom, pode melhorar o seu atendimento com estratégias de hospitalidade. Isso é muito mais do que você simplesmente fazer uma venda, servir, é ser hospitaleiro, é fazer o cliente se sentir em casa, se sentir muito bem recebido no seu negócio de alimentação. Então, se você é garçom, é gerente ou é dono de um negócio de alimentação, esse assunto sim é para você. Hoje eu vou trazer aqui 5 dicas e no final um bônus super especial. Vai valer cada segundo da sua atenção, principalmente se você colocar em prática na sequência. Tá gostando desse conteúdo? Isso interessa para você? Se inscreve no meu canal, clica no sininho, aí você vai receber todas as novidades que a gente for postando por aqui. E também não se esqueça de fazer parte dos seguidores nos outros canais, lá no Instagram, no TikTok. Se inscreva agora, me siga por lá. Você vai ter muito conteúdo relevante sempre chegando fresquinho para você ter todas as informações necessárias aí para o seu restaurante prosperar cada vez mais. Sem mais delongas, vamos lá. Primeira estratégia: crie conexões emocionais. Talvez você já ouviu várias vezes alguém te falar: chame o cliente pelo nome. Mas por que que isso é tão importante? Que relevância isso tem? O nome é uma palavra que nós mais ouvimos falar na nossa vida inteira. Desde pequenininho, de bebezinho, os nossos pais, nossos familiares, amigos já nos chamavam pelo nome. Isso é uma coisa muito íntima, individual de cada um. Então, quando você chama a pessoa pelo nome, você já está começando a criar uma conexão. Você não está colocando como esse cliente é apenas mais um no meu restaurante. Esse cliente é o senhor José, que gosta de frequentar esse restaurante, que talvez já veio várias vezes, ou é a primeira vez, e eu já perguntei qual é o nome dele. Incrível se você perguntar, se você lembrar e repetir esse nome várias vezes. Isso vai gerar uma conexão única com esse cliente, vai mostrar a importância que ele tem. Quando a gente está ali trabalhando no atendimento, esse criar conexão é muito diferente para um cliente para outro, porque o cliente, se ele chegar sozinho, você vai ter mais abertura, mais tempo para conversar, trocar uma ideia, perguntar sobre alguma coisa, né? E já o cliente, quando ele chega ali em grupo, ele vai estar envolvido, conversando com esse grupo ao qual ele está ali. E aí você, enquanto garçom, precisa criar momentos para fazer essas interações, tá? Mas é sempre muito importante tratar cada um na individualidade, conhecer o máximo possível dos seus clientes, para que eles se sintam únicos, se sintam importantes e não só mais um número aí dentro do estabelecimento, tá? Então, esse criar conexão é olhar para, como eu dei o exemplo, para o José, saber aonde ele trabalha, qual é a profissão dele, muito além do nome, alguma coisa que envolve, lembrar de alguma história que ele já contou em algum momento. Isso demonstra que você prestou atenção no que ele contou. Alguma brincadeira que ele fez algum dia, você voltar, repetir. São coisas que você consegue trazer para agregar no seu atendimento e mostrar o quanto você se importa com aquele cliente, né? Isso já quando é um cliente recorrente. Quando é um primeiro contato, é um momento onde a gente consegue captar as primeiras informações, entender um pouquinho mais quais são os gostos. Vamos, se a gente for falar de bebida, se prefere uma bebida alcoólica ou sem álcool, algo mais doce, mais amargo, mais encorpado, destilado ou fermentado. E aí você vai conhecendo, até mesmo para que você tenha um repertório para criar ali bons argumentos de venda, não é mesmo?
E a estratégia número 2 é para antecipar a necessidade do cliente. Então, vamos imaginar um serviço desde o momento em que o cliente chega até o momento que ele vai embora, são diversos passos que acontecem, né, que fazem esse cliente ele se sentir bem acolhido, bem à vontade dentro do nosso restaurante. E é muito importante que nós estejamos atentos em qual passo cada uma das mesas, cada um dos clientes eles estão, e aí a gente pensa, qual é o próximo passo? Então vamos imaginar a seguinte situação. Naquela mesa tem 4 clientes e todos eles terminaram de comer o prato principal. O que eu devo fazer nesse momento? Esperar alguém levantar a mão, chamar para que o garçom vá até a mesa? Isso geralmente acontece, mas não é o ideal. O ideal é que nós vamos até a mesa, pedimos se podemos retirar os pratos, você tira, limpa, deixa a mesa toda organizada, e aí você já oferece a sobremesa. Vai ter um gancho dessa estratégia número 2 lá no número 5, que eu vou explicar o como oferecer a sobremesa. Mas o simples fato de você saber o que o cliente já consumiu e oferecer os passos seguintes ali daquela refeição, aqui esse é o ponto importante. Por exemplo, ele pediu uma cerveja, já está no final. Você já vai e oferece outra. Você pode oferecer se ele quer a mesma, se ele quer trocar, quer provar alguma outra, principalmente nas casas que vendem chopp, né? Sempre tem uma variedade, quer provar, quer conhecer algum outro. Drinks também, mesma coisa. Então a gente tem muita oportunidade ali que a gente pode estar oferecendo e agregando muito mais nas vendas naquele momento em que o cliente está ali, deixando esse serviço muito mais valioso. A estratégia número 3 é sobre foco e atenção total ao cliente. É muito comum eu ver em restaurantes, quando eles estão naquele momento de baixo movimento, poucos clientes dentro da casa, os garçons eles estarem dispersos. Ou olhando para o movimento da rua, olhando para o celular, de repente para o que está passando na TV, conversando com algum colega, fazendo alguma brincadeira, e o cliente está lá. Ei, garçom, por favor, eu. E às vezes está até já há um tempo lá com a mão erguida. E isso é muito chato. Porque uma coisa é se a casa estivesse lotada, outra coisa é a casa vazia e o cliente não ser bem atendido. É isso que o cliente pensa. Eu entendo que ali a falta de coisas para fazer na hora do serviço torna você um pouco mais disperso, e isso sim é natural. Porém, sabendo disso, para que você seja um garçom referência aí na sua região, você precisa ser diferente e ter esse foco total aos seus clientes. Isso vai fazer toda a diferença na sua entrega, no seu profissionalismo. Então, se é a hora de serviço, a casa está aberta, você está atendendo, fique o máximo de tempo possível no salão, olhando para os clientes. Como eu disse no passo anterior, né? Prestando atenção no próximo passo, atento ao que você pode oferecer agora, o que você pode fazer para gerar um encantamento, para demonstrar que você está genuinamente interessado em gerar uma experiência incrível para aquele cliente. Ser garçom é estar ali a serviço, estar comprometido, estar focado, ser proativo, para que você consiga fazer essa entrega, que ela realmente seja diferenciada e o seu restaurante não seja só mais um e você não seja só mais um garçom. Para ser realmente referência, nós temos que ter essa entrega diferenciada. Isso está nos pequenos detalhes. E começa sempre pelo foco, pela entrega, pela dedicação que a gente tem ali para com os nossos clientes. Crie memórias positivas dos seus clientes. Essa é a quarta estratégia
E eu vejo que é algo que a grande maioria dos negócios de alimentação deixam a desejar. Eles não coletam dados dos clientes. Qual é o nome? A região que mora, se mora perto ou longe do restaurante, é informação importante para você saber. A data de nascimento. São coisas que você pode ir coletando aos poucos. Você não precisa, no primeiro dia que o cliente for no seu restaurante, coletar todos esses dados, que, se for uma quantidade grande, vai tornar ali um momento chato. Mas aos poucos você vai fazendo essas perguntas, vai coletando e vai tendo um cadastro. Esses dados, eles são muito importantes. Eu tive uma experiência que eu achei muito interessante, eu sempre carrego comigo, de um dia que foi a mãe e a filha almoçar no restaurante. Aparentemente era um almoço despretensioso no meio da semana. E aí nós percebemos, através do cadastro dessa cliente, que era o dia do aniversário dela. Então ela foi com a filha almoçar. Mas ela não comentou nada com a gente que era aniversário. Geralmente os clientes brincam, né? Ah, hoje é meu aniversário, o que que eu vou ter de brinde, o que que eu vou ter de desconto e tudo mais. Ela não falou nada, foi super discreta. Só que nós percebemos. E aí, quando a mãe levantou para ir ao banheiro, nós fomos até a filha e perguntamos: Olha, nós vimos aqui no cadastro que hoje é aniversário da sua mãe. Você realmente confirma? É aniversário dela? Ela confirmou e a gente falou para ela que no final do serviço, né, a gente ia estar oferecendo uma pequena surpresa para que ela não comentasse nada com a mãe dela. E aí, nesse período, a gente preparou, avisou o pessoal da cozinha, preparamos uma sobremesa, combinamos com todo o pessoal da equipe, para que a gente cantasse os parabéns no final do atendimento. E como ela não estava, né, com essa presunção de que isso fosse acontecer, aquela surpresa foi muito legal. E é isso que faz a diferença. Quando você entrega algo de surpresa, que o seu cliente ele não espera, né? E essa cliente, ela já era uma cliente que frequentava essa casa há algum tempo, e ela passou aí com muito mais frequência por conta dessa experiência positiva, agradável que ela teve. Isso é muito importante que a gente faça com os clientes. É legal criar alguma coisa específica para datas comemorativas. Por exemplo, nesse caso, nós servimos um petit gâteau. O petit gâteau ele já tinha ali na sobremesa da casa, né? Então, a qualquer momento que o cliente for lá para almoçar, jantar, ele ia ter ali, se ele quisesse comprar aquela sobremesa. Eu sempre recomendo que você faça alguma coisa exclusiva para comemorações. E a pessoa só vai comer aquilo quando for uma comemoração. Por quê? Ela não tem todos os dias. Isso gera escassez. Isso faz com que ela veja isso nas redes sociais ou algum amigo contando, boca a boca positivo. Ele funciona muito bem. E ele vá até seu restaurante por conta daquela determinada sobremesa. Um mini bolo que você faz com um sabor diferenciado, alguma coisa temática que tem a ver com o seu restaurante, isso cria uma identidade, reforça a identidade do seu negócio, né? Então aqui é o momento de usar a criatividade e criar alguma coisa especial. Imagina que interessante, uma empresa ela escolhe o seu restaurante para fazer uma comemoração de final de ano ou alguma coisa específica da empresa. Por que que ele escolheu o seu restaurante, né? Então é um momento que você pode retribuir essa escolha. Ele tinha tantos lugares para ir, ele foi no seu restaurante. Então, criar memórias positivas é você surpreender algo, fazendo algo que ele não estava esperando, né? O surpreender é isso. Então, o que que você pode fazer de diferente de simplesmente receber, servi-lo e entregar algo que é diferente do que ele está vendo ali todos os dias dentro do seu negócio? Agora vamos lá para a quinta estratégia. Essa daqui eu acho sensacional e, infelizmente, muitos negócios de alimentação acabam não aproveitando ela como deveriam. Então, presta atenção. Seja um garçom vendedor, seja muito mais que um servidor. O que que é um garçom servidor? É o garçom
Quando o cliente chega, ele leva lá na mesa o cardápio, deixa o cliente escolher os seus pratos. Às vezes o cliente pede alguma coisa, ele não sabe informar muito bem, ele vai em busca de informação, ele traz essa informação, ele tira pedido, ele traz os pratos na mesa, ele recolhe os pratos da mesa e basicamente é isso. Agora, um garçom vendedor é aquele que, quando o cliente chega, ele recebe com muito mais abertura esse cliente. Ele já se apresenta, no caso, se fosse eu. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Dani Cavalli, eu que vou atendê-los e quero gerar uma experiência única para vocês nesta tarde, nesta noite, nesse dia. Fiquem à vontade, vou deixar o cardápio aqui com vocês. Mas para iniciar o serviço, eu já quero oferecer as bebidas. Nós temos algumas opções aqui na casa que são diferenciadas e aí você começa a contar o que você tem de opção. É interessante que você já comece a coletar informações dos clientes, do que eles gostam, qual é o perfil deles, o que eles preferem, né? Então, esses detalhes você vai armazenando essas informações para que você consiga fazer uma venda muito mais assertiva. Eu vejo muitas vezes que os clientes, eles ficam em dúvida, porque queira ou não queira, quando você vai num restaurante, você acaba gastando um valor alto. Você está investindo ali um valor que vai fazer diferença. E se aquele prato não for bom? E se aquela bebida não for tão gostosa quanto você imaginou? Isso gera insegurança, né? Então, a gente observar quais são as dúvidas que o cliente está tendo, quais são as inseguranças, fazendo algumas perguntas e fazendo uma venda direcionada, nós vamos estar muito à frente dos nossos concorrentes, mas muito à frente mesmo. Então, vamos supor aqui que eu já percebi que esse meu cliente ele quer comer alguma coisa com carne vermelha e uma massa. Aí eu direcionei lá alguma coisa específica que eu tenho no cardápio. O que eu tenho de bebida para harmonizar? Se for alcoólica, que vai ser um vinho? Que tipo de vinho? Um vinho mais encorpado, porque é com carne vermelha, um pouco mais pesado. O que eu consigo agregar? Se for algum outro prato, um risoto de limão siciliano com shimeji, o que eu posso agregar nesse momento? O que eu tenho de mais suave para não mascarar o sabor desse prato? Esse prato também ele é mais suave, né? Então eu vou identificando esses pontos e eu vou colocando, direcionando essa venda. Agora eu quero trazer um pouquinho daquela estratégia que eu comecei a colocar lá na estratégia número 2. Eu falei que eu ia concluir aqui na número 5. Vamos lembrar o que era. O cliente já comeu o prato principal. O garçom foi na mesa, ele limpou a mesa, organizou e ele foi oferecer a sobremesa. O garçom ele pode chegar, abrir o cardápio na página da sobremesa, entregar e deixar os clientes escolherem. Mas um garçom muito bem sucedido, um garçom de sucesso, referência na região, que eu tenho certeza que é o que você quer ser, vai fazer diferente. Já vai chegar oferecendo 3 opções de sobremesa e vai descrever um pouquinho como são essas sobremesas. E um detalhe: a terceira, você vai colocar um pouco mais de aranjo ali na sua fala para que o cliente fique ainda mais encantado. E a probabilidade de você vender essa terceira opção, ela é muito grande. Pode ser que você não venda uma sobremesa para cada cliente que está compondo a mesa, mas cada sobremesa a mais que você está vendendo vai fazer a diferença. Isso que é importante. Primeiro, porque individualmente você está cuidando, dando atenção para cada um desses clientes, está demonstrando o quanto eles são importantes. E segundo, porque você está valorizando o negócio que você trabalha. E ainda, agora que você está me acompanhando até aqui, uma outra sacada falando aqui sobre vendas, né, o como fazer a venda. Você pode falar para o cliente: aceita um cafezinho?
para acompanhar a sobremesa, quando você diz aceita, você está dando a possibilidade de ele falar sim ou não. E muitos podem dizer que não nesse momento. Então, a pergunta que você faz ali para você gerar muito mais vendas de cafezinho é: vocês preferem o cafezinho que ele venha junto com a sobremesa ou eu posso enviar na sequência? Veja bem, eu dei duas opções positivas e a probabilidade desses clientes escolherem durante para chegar junto com a sobremesa é muito grande. E dificilmente, a não ser que o cliente realmente não queira, não gosta de um cafezinho expresso, ele vai falar que não. Ele vai acabar aceitando. Ele pode falar, deixa para depois, vou tomar na sequência, ou não quero tomar. Mas poucos vão falar que não querem tomar. E você já induziu a venda. Isso facilita a forma com que você argumenta, facilita muito a sua venda. E agora, para você que ficou até aqui, vamos para a nossa dica bônus. Se prepara, que essa aqui é muito importante também. A dica bônus é sobre criar um ambiente acolhedor. E aqui eu não estou falando somente da arquitetura, o quanto as cadeiras elas são aconchegantes, isso também é importante, mas não é só isso. Vamos imaginar que a gente tem um garçom no nosso restaurante que ele é fora da curva, ele é sensacional, ele atende muito bem. Mas esse garçom, ele tem uma energia diferente dos demais. Toda a equipe, ela tá ali em outro nível, em outro clima. E isso não deixa todo esse ambiente aconchegante, acolhedor. O clima desse restaurante, ele acaba sendo um pouco atenuado. Então, o que a gente tem que fazer? Treinar toda a nossa equipe, porque desde o momento que o cliente entra da porta para dentro do nosso restaurante, a experiência ela começa. Então, todos os funcionários, tá vendo que eu não estou falando dos garçons? Todos os colaboradores do seu negócio de alimentação, seja ele qual for, eles vão olhar no olho do cliente, vão dar um sorriso genuíno, vão dizer boa noite, bom dia, boa tarde, enfim. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, sejam muito bem-vindos. Isso é muito importante, porque conforme o cliente vai passando e vai se direcionando até na mesa onde ele vai sentar, ele vai ser muito bem recebido, muito bem cumprimentado por todas as pessoas que estão por ali. Quantas vezes que a gente vai em restaurantes e a gente vê as pessoas que trabalham lá ignorando a gente, ou às vezes porque é cominho e não sou eu que tiro o pedido, então eu nem vou na mesa, nem vou olhar, nem vou conversar, né? Esse contato, olho no olho, esse visual, ele é muito importante. É importante que a gente sempre olhe nos olhos dos nossos clientes, que a gente esteja com o rosto aberto, um sorriso fácil, para que esse cliente ele se sinta mais à vontade, acolhido dentro do nosso restaurante. Eu sempre falo que o sorriso ele é gratuito, não custa nada, né? Basta ter a boa vontade e para que isso aconteça, isso não acontece de uma forma natural. Isso também é treinamento. Então, se você é líder de um grupo ali de garçons, se você é gerente, se você é dono de restaurante, se você é um garçom e já tem esse ar de que consegue liderar, começa a plantar essas sementinhas aí dentro do local onde você trabalha, sabe? Fazer esses movimentos. Eu sempre incentivo muito o treinamento, e o treinamento ele não deve ser feito ocasionalmente, ele deve ser feito frequentemente. Não é nada mirabolante que você precisa ser um treinador profissional para começar a dar treinamento no seu negócio de alimentação, muito pelo contrário.
É falar dessas coisas que são simples e ensinar como fazer na prática, no passo a passo. Como é que a gente faz as boas-vindas aos clientes? De que forma nós podemos nos destacar nesses primeiros instantes que o cliente chega na nossa casa? Os primeiros segundos que ele está ali faz toda a diferença na imagem que ele vai carregar do nosso negócio, né? Então, a gente sabe que tem dias que a gente não tá bem, não tá feliz, às vezes aconteceu alguma coisa dentro do restaurante que causou estresse, mas o cliente, ele não tem nada a ver com isso. Ele não tem culpa, é aquele momento que ele está ali, é o momento dele, é um momento único para gerar experiências únicas. Então, para cada cliente que entra, nós temos que olhar como indivíduo, como um cliente importante, e ele pode ser que seja a primeira vez que está vindo, mas que ele vai vir com recorrência, porque nós conseguimos fidelizar ele desde o primeiro contato. Isso é muito importante. Então, cuide muito do clima do seu restaurante, do seu bar, do seu pub, porque quando a pessoa ela entra e ela se sente bem, isso faz toda a diferença dentro ali daquela experiência e das demais, porque com certeza ela vai vir muitas outras vezes. É isso aí. Então agora eu vou concluir aqui com vocês o que foi que a gente conversou sobre nessa aula de hoje, né? A gente falou sobre criar conexões emocionais, como antecipar as necessidades, né? Como estar sempre pensando ali no próximo passo. A importância de ter o foco e atenção total ao cliente, formas de criar memórias positivas e como ser um garçom vendedor de excelência. E de bônus, agora eu falei sobre esse ambiente acolhedor. Essa aula está muito rica, parabéns para você que está até aqui. O passo mais importante vem agora. Coloca em prática, veja as diferenças, envie para toda a equipe do seu restaurante. Eu tenho certeza que se todo mundo colocar em prática, vocês vão acelerar muito aí o seu negócio de alimentação. Não se esquece, se você ainda não está me seguindo, se inscreve no meu canal, deixa um like para que o YouTube ele entenda que você gostou desse vídeo e ele entregue para muitas outras pessoas esse conteúdo que é altamente relevante. É isso aí, até a próxima, mestre da hospitalidade!